mais, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Aleluia! Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado na manhã desse dia. Tua igreja te adora, tua igreja te louva, tua igreja te glorifica nessa manhã. Aleluia. Em nome de Jesus, um abraço fraternal no seu irmão. Diga que o Senhor te abençoe. Um aperto de mão, libere um sorriso, um abraço. Aleluia. Ainda de pé, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler apenas o verso 1. Que o Espírito Santo nessa manhã nos leve a entender que nós somos o culto. Amém? Nós somos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui congregados mais uma vez na Tua presença. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Porque a cruz, Senhor, foi o ponto de partida para a nossa libertação, para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa liberdade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Teu amor nos alcançou. Que possamos corresponder a este tão grande amor com o nosso viver. Que o nosso viver, Senhor, glorifique o Teu nome a cada instante. Desde a abertura deste culto, Senhor, período de louvor, tudo, Senhor, está culminando, para que nós não saiamos daqui os mesmos, que possamos, Senhor, nesta manhã, receber do Senhor essa graça, de termos o nosso entendimento mais uma vez ampliado, por aquilo que o Senhor realizou na cruz, por amor a cada um de nós. Que o Senhor receba nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por tudo que já aconteceu até aqui. E assim nós oramos, dando graças ao Senhor por este momento, em nome de Jesus, diga amém. Você pode se sentar e permanecer com a sua Bíblia aberta, neste capítulo. Queridos irmãos, é impressionante a relação que os primeiros 11 capítulos do livro de Romanos têm com o capítulo 12. Os primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, eles estão diretamente relacionados com o capítulo 12. É como se o capítulo 12 fosse a coroação de tudo aquilo que Paulo vem falando do capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, até chegar ao 11. E quando ele chega no capítulo 12, é como se ele estivesse coroando tudo aquilo que ele havia falado nesses 11 capítulos anteriores. Pastor, o que é destacado nesses 11 capítulos? Capítulo 1 ao 11 de Romanos. O que nós encontramos nesses 11 capítulos são os benefícios da cruz. Tudo aquilo que Jesus realizou por mim, por você, são as nossas credenciais, é a nossa identificação com Cristo, são os nossos direitos em Cristo, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz. O apóstolo Paulo, de alguma maneira, começa a trazer essa revelação nesses 11 capítulos. E quando ele chega aqui no capítulo 12, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: agora, vivam isso. Agora, manifestem isso.
Agora revelem isso. Agora propaguem isso com o viver de vocês. E eu fiquei olhando para esse capítulo 12 e cheguei a esta conclusão, de que nós somos um culto diário ao Senhor. Diga, eu sou o culto. A sensação aqui, quando o apóstolo Paulo chega no versículo 12, diz: apresentai-vos diante de Deus. É como se antes nós não pudéssemos fazer isso. É como se antes nós estivéssemos impedidos de nos apresentarmos diante do Senhor. E quando ele chega agora aqui dizendo, agora se apresentem diante de Deus, a sensação que dá é como aquele encontro que Adão tinha com o Senhor na viração do dia. É como se Deus estivesse nos trazendo exatamente para este ponto. Não mais agora na viração do dia, mas a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada momento, a cada dia, não importa o lugar, não importa o momento, nós podemos sentir a presença de Deus no trânsito, no trabalho, na faculdade, no quarto, na cozinha, em casa, em qualquer lugar. Nós podemos agora experimentar dessa presença, sermos cheios do Espírito Santo. Os judeus chegaram num dado momento com Jesus e questionaram Jesus: aonde nós deveremos adorar? No templo ou em Jerusalém? E Jesus categoricamente respondeu dizendo: não tem mais lugar, não tem mais momento, porque Deus agora procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, queridos, é de dentro para fora. A nossa adoração ao Senhor possui raízes no mais profundo do nosso ser. É uma fonte que foi aberta aqui dentro. São rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Não há mais recinto, não há mais lugar, não há mais um templo. Deus, Ele quer se manifestar a mim e a você em qualquer momento. Nós somos um culto vivo ao Senhor. E aí eu fiquei pensando nisso, da seguinte maneira: imagine, se nós tivéssemos a consciência de que nós somos um culto 24 horas para Deus. Eu acredito que isso nos ajudaria, que essa consciência nos ajudaria em todos os momentos da nossa vida, a não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Porque se a minha vida é um culto de 24 horas, significa que o Senhor está presente nas minhas negociações, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu dia a dia. Que o Espírito Santo nessa manhã nos liberte do pensamento de que Deus só se manifesta aqui dentro. Não. A igreja, ao mesmo tempo que é quartel, ela é hospital, mas a maior manifestação de Deus por intermédio da nossa vida se dará lá fora, porque luz não é para brilhar aonde já tem luz, luz é para brilhar aonde há trevas. Nós somos o sal da terra. Não havia nada combinado com o pastor Monteiro, mas ele abriu o culto desta manhã, usando 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, procurando mostrar nesse texto, que assim como Deus é santo, sejamos santos também, em toda a nossa maneira de viver. Isso é 24 horas. Sabe quando foi que começou esse culto aqui? No dia que você aceitou Jesus. O nosso culto a Deus começou no dia em que nós aceitamos a Jesus e não acabou. E não vai acabar, pelo contrário, ele vai perdurar por toda a eternidade. Diga: eu sou um culto de louvor a Deus. Que Deus arrebente no nosso entendimento todo e qualquer paradigma que nos impeça de entender isso. Nós encerraremos a reunião daqui a pouco, mas não o culto. Esse culto vai continuar. Ele precisa continuar.
Haverá glória a Deus aqui dentro, aleluia aqui dentro, mas é necessário que haja lá fora também. E eu quero nessa manhã fazer algumas considerações do porquê nós devemos ser esse culto diário ao Senhor. A primeira delas, diga comigo, por causa das ricas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo começa no versículo 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Eu pergunto, Igreja Batista, nesta manhã, por que Paulo foi tão veemente? Como que implorando, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Porque Paulo era consumido dia e noite pelo desejo de agradar a Deus. Esse desejo, queridos, o consumia dia e noite. Era como se aquilo que ele sentia dentro do seu coração pudesse igualmente ser refletido na vida dos irmãos. Não é comum essa expressão por intermédio do apóstolo Paulo dizendo rogo-vos. Era um tom de apelo, era um tom de súplica, como que se ele estivesse insistindo, igreja, se apresente diariamente ao Senhor como um sacrifício vivo. E é interessante que ele usa exatamente a figura dos sacrifícios no Antigo Testamento. E ele traz para essa realidade do Novo Testamento, para essa realidade da Nova Aliança. Assim como os sacerdotes apresentavam sacrifícios no Antigo Testamento, agora na Nova Aliança, esse sacrifício, queridos, esse culto vivo sou eu. Esse culto vivo somos nós. É a igreja que manifesta a glória de Deus sobre a terra. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui, assim como o sacerdote no Antigo Testamento escolhia o melhor animal para ser oferecido como adoração ao Senhor, igualmente eu vos digo, se auto-escolham, se apresentem para Deus, se voluntariem para Deus, se mostrem para Deus, se revelem para Deus como o melhor que Ele possa usar nessa terra. Paulo tinha o desejo de agradar ao Senhor em todas as coisas. Eu vejo Paulo querendo dizer aqui, honrem o testemunho cristão no viver diário de vocês. Ele continua dizendo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por que ele usa essa expressão pelas misericórdias de Deus? Por que ele não usa a expressão pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo poder da cruz? Mas ele usa a expressão pelas misericórdias de Deus. E não é à toa que Paulo, lá em 2 Coríntios 1,3, chega a chamar a Deus de Pai das misericórdias. Queridos, por que ele usa essa expressão misericórdia? Por que ele dá tanta ênfase nas misericórdias de Deus? Sabe por quê? Porque agora nós podemos, pelas misericórdias de Deus, experimentarmos santidade no nosso corpo. Esse corpo que outrora era instrumento do pecado, esse corpo que outrora servia ao pecado, agora em Cristo, ele pode glorificar o nome de Jesus. Diga comigo, santidade no corpo é possível. Irmãos, se nós não tivermos uma visão das misericórdias de Deus, é bem provável que nós não desenvolveremos a vida cristã adequadamente. Quanto mais formos convencidos do amor de Deus, das misericórdias do Senhor, do cuidado do Senhor, mais impacto o nosso testemunho cristão vai causar. Porque quanto mais você souber o quanto você foi amado por Deus, o quanto Ele te perdoou, o quanto Ele te amou, o quanto Ele te acolheu, o quanto Ele te abraçou, isso vai refletir no seu testemunho cristão. É impressionante.
quando o apóstolo Paulo ele começa a falar das misericórdias de Deus no capítulo 1 ao 11. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Em Romanos capítulo 3, 24, ele fala da misericórdia da justificação. Em Romanos 6, 3, ele fala da misericórdia da nossa identificação com Cristo. Em Romanos 5, 20, em Romanos 5, 10, ele fala da misericórdia da nossa reconciliação com Deus. Em Romanos 5, 20, ele fala da misericórdia, da graça superabundante que aconteceu em Cristo. Em Romanos 8, 9, ele fala da misericórdia da presença do Espírito Santo em nós. Em Romanos 8, 28, ele fala da misericórdia da eleição divina. Em Romanos 8, 39, ele fala da misericórdia da segurança eterna. Em Romanos 8,30 ele fala da misericórdia da glorificação final. Em Romanos 8,17 ele fala da misericórdia da herança que nós possuímos em Cristo. Em Romanos 8,1 ele fala da misericórdia de que nós fomos livres da condenação eterna. É impressionante os capítulos de 1 a 11. É uma narrativa, querido, das misericórdias de Deus por nossas vidas. E ele chega no capítulo 12 e diz: igreja, viva isso. Igreja, entenda isso. Sabe, irmãos, eu estou convencido de que o maior papel da igreja é ensinar a igreja a conhecer a sua identidade em Cristo. Todos os nossos ensinos na Igreja Batista Missionária da Amazônia precisam culminar para isso. Porque quanto mais você souber quem você é em Cristo, Satanás vai perder território. Satanás vai deixar de bagunçar o seu casamento, sua vida financeira, sua vida familiar, sua comunhão com Deus. Quem é você, querido? Quem é você? Diga: eu sou filho amado, pastor. Eu sou filho amado, pastor. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Foi o que Jesus ouviu dos céus. E quando ele vai para o confronto no deserto com o reino das trevas, Satanás atacou exatamente na identidade de Jesus, dizendo: se tu és o filho de Deus. Mas Jesus disse para ele: está escrito. Se nós soubermos, queridos, quem nós somos através da palavra, Satanás vai perder território. Sabe, amados, entenda algo que eu vou lhe dizer aqui. Por mais que eu seja um pai maravilhoso para as minhas filhas, por mais que um pastor seja maravilhoso para a sua igreja, eu quero lhe dizer que ainda assim eu não serei suficiente para as minhas filhas. Todo pai, toda mãe precisa canalizar os seus filhos para Cristo. Todo pastor, todo líder, todo discipulador precisa direcionar suas ovelhas para Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa suficiência. Você sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro e pelo Brasil afora? Muitos cristãos estão vivendo o seguinte modelo de vida cristã: indo para o culto esperando que algo aconteça, indo para um discipulado esperando que algo aconteça, indo para uma célula esperando que algo aconteça, indo para um retiro esperando que algo aconteça. Mas eu estou aqui para dizer, pela boca de Deus, querido, que se tinha algo para acontecer da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, já aconteceu há 2000 anos na cruz do Calvário. Está consumado. Aleluia! Eu não posso me relacionar na vida cristã esperando receber algo do pastor Léo e ele esperando receber algo de mim. Porque vai ter um momento que eu não vou conseguir saciar as necessidades mais críticas da vida dele. Há momentos na nossa vida que psicólogo e terapeuta nenhum consegue resolver as crises mais profundas do nosso interior. Porque as crises mais profundas do interior do ser humano são espirituais e só o Espírito de Deus as resolve.
quando nós não temos a visão de que é o Espírito Santo que move todas as coisas, a gente fica como Ezequiel, lá no capítulo 37, isso foi ministrado terça-feira à noite aqui. Deus pergunta para ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Quando nós não temos a visão de que é o Espírito Santo que move todas as coisas, a gente vai vivendo essa indefinição, achando que os outros devem resolver os nossos problemas, achando que os outros devem trazer a solução para os nossos problemas. É bem possível que Deus possa usar o teu pai, tua mãe, teu pastor, o teu discipulador, mas quem resolve os problemas da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque imagine, queridos, se esse entendimento nos alcançasse de uma tal forma que começássemos a nos relacionarmos dentro desse prisma. Cristo é a minha suficiência, Ele é a minha fonte, tudo que eu preciso eu encontro nele. E igualmente você se relaciona assim. Quando nós nos encontrarmos nos nossos relacionamentos, sabe o que vai acontecer? Eu vou derramar Cristo sobre a sua vida e você vai derramar Cristo sobre a minha vida. Se nós somos o culto 24 horas, imagine se cada crente aqui nesta manhã já chegasse aqui cheio do Espírito Santo. Esse culto ia pegar fogo. Porque é isso. Cristianismo, queridos, é um desfrutar do que Jesus já fez. É um desfrutar do que Jesus já fez. Imagine uma igreja evangélica do desfrute. Está consumado, querido. Está consumado. Sorria, você é livre, você é perdoado, você é lavado, você é purificado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Paulo rogava para que os irmãos entendessem as misericórdias de Deus, que foram tantas, que foram muitas. Em segundo lugar, por que, pastor, devemos ser este culto diário ao Senhor? Diga comigo: porque agora nós podemos ter um corpo consagrado. Ele continua no versículo 1 dizendo: apresenteis o vosso coração? Não, o vosso corpo. Irmãos, eu chego à conclusão aqui, olhando essa declaração de Paulo, que o nosso culto a Deus envolve o martírio da carne. Não tem como oferecermos a Deus um culto verdadeiro, se não houver em nós a mortificação da carne. Se apresentem a Deus com o mesmo critério dos animais oferecidos no Antigo Testamento. Qual era o critério utilizado quando os animais eram oferecidos no Antigo Testamento? Eles eram minuciosamente examinados. E é esse critério que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não se apresentem a Deus de qualquer maneira. Não se apresentem a Deus de qualquer jeito. Deus não vai aceitar adoração de qualquer jeito. Deus não vai aceitar um culto da nossa maneira, de como achamos, de como pensamos. Sabe, queridos, há tanta riqueza ali em Ezequiel 37 que nos foi ministrado na terça-feira. Uma delas, queridos, é que o Espírito Santo, quando levou Ezequiel, colocou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Muitas vezes nós queremos um tipo de vida com Deus, um tipo de vida cristã, dentro da nossa visão, dentro do nosso jeito, dentro da nossa maneira de enxergar, dentro da nossa forma. Mas o Espírito Santo coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Sabe por quê? Porque não existe agir de Deus na nossa vida se nós não tivermos uma visão real dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas crises. Era necessário que Ezequiel visse que aqueles ossos estavam sequíssimos.
Não é do nosso jeito, querido. É do jeito que Ele quer. Com o mesmo critério dos animais oferecidos no Antigo Testamento. Eles eram examinados minuciosamente. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, esse texto é tão lido em momentos da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame eu tenho que fazer, você tem que fazer. Ele fala também em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Esse exame minucioso, queridos, envolve zelo, envolve dedicação, envolve atenção, envolve temor, envolve pureza. O apóstolo Paulo nesse texto também estava combatendo um pensamento gnóstico na época que dizia que Deus só queria o coração e o corpo a pessoa poderia usar como quisesse. E naquele tempo, para os cristãos de Roma, Paulo estava aqui também combatendo esse pensamento mentiroso. Deus não quer só o seu coração, querido. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Paulo ratifica isso em Romanos 6, versículo 12 a 14, quando diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O reinado do pecado no nosso corpo mortal acabou. É isso que ele está dizendo. O império do pecado na nossa vida foi destruído. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E precisamos oferecer agora os membros do nosso corpo, outrora oferecidos ao pecado, mas agora serão oferecidos ao Senhor. Queridos, nós somos templo do Espírito Santo 24 horas. Se nós somos templos do Espírito Santo 24 horas, por que eu dou aleluia aqui e chamo palavrão lá fora? Está errado. Porque eu sou manso aqui e sou bruto lá fora. Está errado. Somos templos do Espírito Santo 24 horas. 24 horas. Então, se somos templos do Espírito Santo 24 horas, não combina um comportamento aqui e outro lá fora. Não combina. No Antigo Testamento, Deus pedia o corpo de um animal por inteiro. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus pede o nosso corpo por completo. O nosso olhar precisa glorificar a Deus. As nossas mãos precisam glorificar a Deus. O nosso caminhar precisa glorificar a Deus. É por completo, é por inteiro. Nós somos um culto que não tem fim, que não tem pausa, que não é interrompido por nada. De que forma, pastor, Deus pode ser glorificado em nosso corpo? O apóstolo Paulo responde aí, no versículo 1, isso está tudo no versículo 1. De que forma, pastor, Deus é glorificado no nosso corpo? Está aí, ó. Quando o nosso corpo é apresentado como sacrifício vivo, Deus é glorificado. No Antigo Testamento, o animal só virava oferta quando morria. É exatamente assim, queridos. É exatamente assim. Nós somos, se somos comparados com um sacrifício, significa, queridos, que sacrifício não tem escolhas, não tem vontade, não tem desejos, não tem planos.
Se nós queremos glorificar a Deus como sacrifício vivo, então morra. 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 Um aplauso ao Senhor. Morra. É um sacrifício que apenas queima. Que apenas queima. É um sacrifício cuja fumaça sobe às narinas de Deus, como um cheiro agradável. Portanto, o culto que Deus busca em nós é aquele onde nós já morremos para os nossos desejos. É aquele onde nós já morremos para as paixões da carne, para os prazeres deste mundo. É por isso, queridos, que o culto que Deus busca em nós é muito mais do que uma reunião. É muito mais do que algumas canções, é muito mais do que uma liturgia. É muito mais do que um recinto. Que as nossas atitudes diárias subam a Deus como canções. Que o nosso comportamento diário em santidade suba a Deus como oferta. Bom seria se chegássemos aqui num culto como esse e pudéssemos dizer a Deus: Senhor, eu te entrego as minhas atitudes de santidade nessa semana como adoração nesta manhã. E não canções muitas vezes vazias, totalmente desconectadas daquilo que vivemos no nosso dia a dia. É o que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu pergunto, nós podemos dizer que já morremos para os prazeres deste mundo? Poderíamos dizer isso? Para dizermos isso, queridos, significa que barzinho não pode mais fazer parte da nossa história de vida. Que as baladas deste mundo, eu não consigo entender uma pessoa que professa Jesus como Salvador e Senhor e quer participar de um show mundano. E quer dançar aquelas músicas. Eu não consigo entender isso. Se já morremos para o mundo, os prazeres em querer frequentar os motéis dessa vida já não fazem mais parte da nossa vida. Se já morremos para os prazeres deste mundo, queridos, e queremos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, significa que eu vou estabelecer uma estrutura de fidelidade no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Posso ouvir amém? Amém. A outra forma de glorificarmos a Deus com o nosso corpo, Paulo continua dizendo, quando o nosso corpo é apresentado como sacrifício santo, primeiro vivo, depois como sacrifício santo. Irmãos, significa que agora nosso corpo foi separado. Santo fala de separação. No dia em que você aceitou a Cristo, o seu corpo foi separado para ser templo do Espírito Santo de Deus. Foi consagrado, foi reservado para o serviço do Senhor. Se queremos oferecer este culto santo ao Senhor, nós não podemos ter relação extraconjugal na nossa vida. Você que namora, por mais que este namorado diga, antes do casamento, você é a mulher da minha vida, você é minha namorada, olha, a gente vai casar, não tem problema nenhum, o sexo é mentira. O nome desse sexo extraconjugal se chama prostituição. E precisa ser banido da nossa vida. Quantos querem agradar ao Senhor em santidade? Se queremos, queridos, oferecer o nosso corpo como um sacrifício santo, qual a razão daqueles biquínis fio dental ainda guardado no seu guarda-roupa? Eles não cabem mais. Você é uma mulher santa de Deus.
Você é uma mulher santa de Deus, principalmente você que é casada. Seu corpo é para o seu marido e não é para homem nenhum nos balneários dessa vida. Seu corpo pertence ao Senhor, seu corpo é do seu marido. Não há mais razão. E você, homem de Deus, que quando olha para uma mulher, é aquele olhar de seca-pimenteira. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. O nosso olhar envolve o nosso corpo. Eu sou muito impactado por Jó, capítulo 31, versículo 1, e para mim isso serve para todos os homens, porque a maior provocação na vida de um homem é no olhar. É no olhar. Eu já vi esposa puxando a orelha do marido. E Jó declara uma das coisas mais lindas no seu livro, quando ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, poderia eu fixá-los numa donzela? Isso é demais, queridos. Isso é demais. Paulo dá uma terceira dica aqui de como o nosso corpo pode servir como adoração ao Senhor. Ele diz aqui, ainda no versículo 1, quando o nosso corpo é apresentado como sacrifício agradável. Irmãos, no Antigo Testamento, para o sacrifício do animal ser agradável, não poderia ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, qualquer animal. Tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Escute só, uma santidade no meu interior, que não desemboca na minha vida exterior, no meu viver diário, isso é engano, isso é ilusão. A santidade que eu digo ter dentro de mim, o temor que eu digo ter dentro de mim, precisa desembocar nas minhas atitudes diárias. Esse era um dos dilemas na época de Jesus, e Jesus confrontava os fariseus dizendo: esse povo, isso foi Isaías que disse, lá no capítulo 29, versículo 13, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não nos enganemos, irmãos, não nos enganemos. Pode ser que estejamos dando ao Senhor uma adoração de boca, e Ele não está recebendo nada. É muito mais do que isso. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Nosso comportamento diário é agradável a Deus? O que eu ando vendo? O que eu ando vendo na internet? O que eu ando vendo nos sites desta vida? Volte o seu olhar para Jesus, querido. Volte o seu olhar para Jesus. Volte-se para a palavra. Volte-se para o relacionamento com Deus. Retome a sua vida de oração. Retome as suas devocionais. Retome a sua obediência à palavra de Deus. Não há mais tempo a perder, igreja. Não há mais tempo a perder. Ontem eu falava aqui para os jovens que comprei um Xbox para as minhas filhas brincarem. E aí eu caí na tentação de comprar alguns joguinhos de videogame para brincar, um tempo atrás. E aí eu estava brincando uma vez, e aí eu comecei a ficar meio frustrado, dizendo para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Ainda mais que tinha uma fase lá que eu não conseguia passar, aí que eu fiquei oprimido mesmo. Acabou isso na minha vida. Pura perda de tempo. Tudo é vaidade. Tudo vai passar. Irmãos, hoje são tantos aplicativos hoje no mundo virtual, que parece que te falta tempo para responder para todo mundo. Tem gente hoje até vendo visagem de Pokémon por aí. Misericórdia. E misericórdia você crente que anda brincando com Pokémon. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai te consagrar ao Senhor.
Língua, como é que anda a língua, irmão? Como Deus pode aceitar um culto de adoração se a mentira está presente na minha boca? Como eu tenho usado a minha boca para abençoar ou para amaldiçoar? Como eu tenho usado a minha boca? Como eu tenho usado? Irmãos, eu fui muito impactado. Uma vez involuntariamente eu bati um carro. E quando o cidadão do carro desceu, irmãos, o cara não conseguia nem fechar o braço. Eu até tentei tufar meu peito, mas não deu certo não. E aí eu fui acertar as contas com ele. Pastor Monteiro, eu fiquei impactado pela mansidão daquele ímpio. O Espírito Santo usou aquele episódio para ministrar ao meu coração. Hoje nós somos amigos, a gente conversa, mas eu estava errado, mas a mansidão daquele homem me impactou. E muitas vezes nós temos o Espírito Santo, e é tanta grosseria na nossa boca, é tanta ignorância nos nossos lábios, é tanta brabeza para com os filhos, para com o cônjuge. O que estamos fazendo com as nossas mãos? As nossas negociações são retas diante de Deus? Ou são ilegais? O que estamos fazendo com os nossos ouvidos? Ouvindo aquilo que é puro ou ouvindo aquilo que é imundo? O que estamos fazendo com os nossos pés? O nosso caminhar é justo? Ou é banhado pelo engano? É interessante quando diz em Gênesis que Deus primeiramente se agradou de Abel e depois da sua oferta. Querido, se nós não entendermos isso, nós viveremos uma vida cristã de engano. É primeiro você. É você que Deus quer. É você. É você. A adoração que Deus busca não é essa que está aqui na transparência, é a que está na sua vida. O cântico novo que Deus quer é esse que está aí, é esse que você oferece dia após dia para Ele. E em último lugar, por que a nossa vida deve ser este culto? Diga comigo, porque nosso culto agora é verdadeiro. Está aqui no versículo 1, que é o vosso culto racional. Esse culto racional, queridos, é esse culto que eu lhes falo nessa manhã. É esse culto de 24 horas que transcende a geografia do prédio. Que transcende, querido, qualquer horário marcado. Não tem nada a ver com o recinto. Pastor, o senhor está dizendo que a partir de hoje eu não preciso mais me congregar? Não, que ele está repreendido isso aí. Porque congregar é uma ordem. É uma ordem. Sabe por quê? Porque quando a igreja congrega, queridos, há uma unção pairando nesse lugar. Não se impressione, mas há uma unção aqui nesse exato momento, inclusive curando você, libertando você, fazendo você crescer em Cristo. Você pode pegar um culto desse filmado e assistir, não é a mesma coisa quando você está presente. Mas eu estou dizendo que isso precisa se estender para o nosso dia a dia. Precisa se estender para o nosso dia a dia. É um culto de 24 horas, é um culto diário. Está lá em 1 Coríntios 10, 31, fala sobre isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu lhe perguntasse nessa manhã, quando é que Deus fica mais contente com você? Quando você está orando ou quando está comendo pizza? A nossa mente religiosa logo diria, quando está orando. Mas não, querido, é quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do nome do Senhor. Minha vida é um culto. Quando eu estou no trânsito, eu estou num culto. O cara me trancou no trânsito, eu levanto a mão, Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de ti. Estou em culto. Não vem me perturbar, Satanás, eu estou em culto. Quando você, irmãzinha, está lá na pia com aquela montanha de prato para lavar, você está em culto.
levante, glorifique, profetize, essa montanha se removerá para o armário lavadinho. Quão bom, queridos, quão bom será se nós sairmos daqui com essa consciência de que nós somos um culto 24 horas. Estou lá na fila do Bradesco da 15 de novembro, meio-dia, aquela fila quilométrica, mas eu estou ali glorificando ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Culto racional nos fala de um culto verdadeiro, onde aquilo que eu canto tem coerência com o que eu vivo, onde aquilo que eu leio na Bíblia tem coerência com o que eu vivo. É um viver onde nossas atitudes corretas sobem como canções, sobem como oferta ao Senhor. Culto racional é aquele em que o nosso corpo está morto para as paixões desse mundo. É o culto em que Cristo vive em nós com toda a plenitude da sua glória. É o culto onde eu escolhi agradar a Deus voluntariamente, livremente. É interessante que Paulo não chama de culto emocional. Paulo não chama de culto sentimental. Paulo não chama de culto sensacional. Ele chama de culto racional. Por quê? Porque não existe culto racional sem a compreensão dos fundamentos da fé. O púlpito, queridos, não pode maquiar os fundamentos da fé. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Missionária da Amazônia, pelo púlpito dessa igreja, pelo nosso líder, pastor Monteiro, e por cada pastor daqui. Se você um dia pensar em sair daqui, saia para um lugar onde a igreja dá centralidade para a palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos levanta, é a palavra que traz conserto para todas as áreas da nossa vida. Eu posso ouvir amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, queridos, nessa manhã? Que Deus promova dentro de nós, queridos, esse desejo pela palavra. Ontem, aqui na ministração, no café da manhã da EFAO, eu fiz citação desse versículo de Neemias capítulo 8, versículo 3, quando diz: e leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Nós temos aqui aproximadamente 6 horas de culto, desde a alva da manhã até o meio-dia. Durante 6 horas, o povo não arredou o pé, numa praça pública, dando ouvidos, atentos ao livro da lei. E foi a partir daqui que Deus começa a trazer uma revolução no meio daquele povo. Queridos, que possamos fazer da palavra o nosso tudo, que a nossa vida seja um culto ao Senhor, que a nossa vida seja essa oferta diária ao Senhor, que Deus nos liberte desse pensamento de acharmos que o que Deus tem para fazer é só aqui dentro. Não, aqui é só um ensaio do que Deus vai fazer através de mim e de você lá fora. Diga amém. Vamos ficar de pé.